Seja bem-vindo a mais um Madcast. Deus abençoe sua vida. De primeira, já vai curtindo, já vai se inscrevendo no nosso canal. Mais um Madcast, Cirilão. É isso aí, Tiagão. Graças a Deus, pastor Tiago Bergamini. Estamos né? aí. Estamos junto. Graças a Deus, hoje estamos com uma presença muito ilustre aqui, né, Tiagão? É, muito ilustre. Nosso querido pastor Jorge Antunes está conosco aí. Seja bem-vindo, pastor, ao nosso Madcast. Ô, querido, um abraço a vocês. Eu ilustro por conta de vocês aí, né? A gente está aí já há algum tempo na estrada, né? Louvando, servindo ao Senhor. E é uma alegria estar aqui com vocês. Legal. Estamos diretamente do Estúdio PA, aqui no Parque Aeroporto, tá bom? O nosso querido convidado, pastor Jorge Antunes. Tenho certeza que vai ser bons momentos aí, uma conversa boa. Pastor Jorge, que foi coordenador da Umadet por muito tempo. E aí, pastor, o que o senhor pode dizer pra gente? Sua trajetória na Umadet, uma história interessante que o senhor possa lembrar? A Umadet foi um marco, né? Na minha vida, com certeza, na vida de muitos jovens da igreja. Na verdade, em 1979, quando eu cheguei em Taubaté, eu me converti em 80, fui batizado em fevereiro. Me converti em 1979, em setembro, e fui batizado nas águas em fevereiro de 80. Né? E no ano de 80 aconteceu o primeiro congresso da Umadet. Primeiro congresso da Umadet. Mauro Ramos de Oliveira, pai do nosso cantor lá da sede, Maureni, o pai do Maureni. Pai do Maureni, ele legal. Era o coordenador da juventude ali na época. E aí teve uma comissão organizadora para aquele primeiro congresso. Daniel Freitas foi um dos regentes, também da liderança. A minha esposa, já bem recém-convertida, já foi a recepcionista, era a irmã do vestido preto, né? Ela tinha se convertido recentemente, não tinha muita roupa de crente, vamos dizer, na época, né? Então ela era a irmã do vestido preto. E nós participamos nesse primeiro congresso, não como líder, mas como participante do vocal, mas já havia acontecido uma introdução ao Umadet em 1979. Existe um inário que foi feito na época por uma liderança, não chegou a ser um congresso, mas eles tiveram um protótipo da Umadet com alguns irmãos, alguns familiares do pastor Ezequiel, o Mauro Dias, né? Mauro José Dias. O pessoal já tinha um inário, tinha um cântico de louvores da Umadet. Esse primeiro congresso, Jovens Unidos pelo Senhor, foi muito lindo ali, ainda na subsede. Ah, foi na subsede lá? Ainda na subsede, mas foi assim, muito gratificante. Depois, acho que 2 anos depois, eu já estava entrando na liderança, na coordenação. Tivemos ainda o pastor João Dias de Oliveira, já saudosa memória, faleceu acho que no ano passado, no Rio de Janeiro, ele também foi coordenador da Umadet. Enfim, aí veio o Ademar, né, o nosso ex-missionário na Argentina, fez uma participação. O Mário Germano teve uma participação. O Mário Germano nós iremos trazer aqui. Com certeza, com certeza. Germano e mais outros irmãos. O pastor Luiz chegou um pouco mais depois, também compondo, e a gente eu sei que eu fiquei acho que uns 17 anos. 17 anos? Junto na liderança. Meu Deus. 79, hein? E a Umadet foi crescendo, né, de uma forma tão bacana. Era uma época assim muito propícia, né? Hoje eu acredito que a gente não consegue mais fazer aquele modelo, né? As igrejas eram mais unidas, não tinha redes sociais, a rede social aproxima muito, deixa as coisas muito próximas, né? E aí o pessoal tinha que fazer caravana mesmo, era ônibus e mais ônibus. Os congressos iniciais aí, a partir do 5º, 6º congresso, nós já tínhamos que requisitar as salas de aulas ali do Departamento de Medicina, ali do Bom Conselho, para hospedar, né? Hospedar o pessoal que vinha nas caravanas. E nós chegamos a ter 30, 40 ônibus de fora vindo. A nossa sede ficava super lotada.
Depois implementamos a arquibancada do lado de Ficar fora. lá de fora. Interessante. Nós até falamos, o convidado semana passada, o pastor Dilei, nós até falamos assim, o pessoal fala assim, Tiago, por que vocês não bloqueiam ali? Porque antigamente o Matos bloqueava tudo ali. Agora não dá mais, se a gente bloqueia, a gente é preso. Era outro Logisticamente tempo. era mais Era outro tranquilo. tempo, A rua realmente era bloqueada, a Emílio Intra. Ah. A Praça do Bom Conselho ficava lotada Meu de gente. Deus. A UMADET inovou, na verdade, né, no Ministério, trazendo o conceito de telão, de transmissão, telão, né, para fora do templo, porque não tinha condições de transmissão pelo rádio, inclusive. Né? Ah, é? Um episódio interessante. Nós tínhamos a transmissão pela Rádio Cacique do nosso congresso, nós tínhamos o programa Voz da Assembleia de Deus lá, e conversamos com o diretor na época, e ele autorizou que nós fizéssemos a transmissão. Só que a transmissão, ela entrava no horário de uma outra denominação. Não vou falar qual denominação para não melindrar, mas uma denominação que tinha muita intimidade com o inimigo, né? Estava sempre Vixe, Meu entrevistando. Jesus. meu inimigo lá, Deus. E aí, aquele congresso foi uma coisa linda. O Senhor usou o pregador de tal maneira que teve gente sendo batizada com o Espírito Santo em casa, Olha, ouvindo meu pelo Deus. rádio, né? Foi um Pentecoste na igreja, uma coisa maravilhosa. E quando chega na segunda-feira, o programa da determinada igreja entrevistando o demônio, né? E aí Aí. ele perguntava, escuta, demônio, quem que tirou a gente do ar? Ah, não acredito. Sério? Eu não acredito. Aí o essa- demônio respondia, fui eu. Ah, não. Desse jeito. Aí você pensa, o demônio tirou eles do ar para colocar a gente para Ai, poder meu Deus do Jesus céu. batizar com o Espírito Santo. Nossa, curar esse demônio tá meio pessoas, estranho isso aí, né? O demônio crente. Esse né? demônio meio fake, Tá, não. Mas era assim, então era uma experiência muito marcante que nós tivemos aí, a igreja super lotada, muitos vocais de cidades. Taubaté era uma grande cidade no Brasil, tinha um congresso espetacular, era a ponta de congresso, que era Curitiba. Curitiba era o Nossa. melhor congresso de Ah, era? do Brasil. Chegamos aí lá com a caravana legal. daqui. Na época, o Takayama estava bem No jovem auge, né? ainda, no É. auge, né? O pastor José Pimentel de Carvalho, saudosa memória, também dava um apoio substancial para o trabalho de jovens. Então, para ganhar deles não era fácil, não. Ah, é? Taubaté ficava em segundo lugar Ah, sempre. é? Sério, pastor? A nível Brasil? A nível Brasil. Que legal. Taubaté Pô, que era legal, top que legal, realmente no congresso, e os grandes pregadores da época, Orlando Camilo Pacheco, o pastor Gesiel Gomes, o Takayama mesmo, e tantos outros aí que na época faziam sucesso no Brasil, Napoleão Falcão. Que legal. Esses homens, Deus usava esses homens de uma forma maravilhosa. Acho que uma grande contribuição também que a UMADET traz, e a gente faz questão de reiterar isso, é a chamada para a obra de missões. O trabalho missionário da nossa igreja, eu creio que deva um pouco ao UMADET. Até porque eu fui o primeiro coordenador da Secretaria de Missões. Embora nem todos lembrem, mas nós fundamos a Secretaria de Missões junto com alguns irmãos na época, o Noilton, o Marcos Devaney, o Gil César. Foi na casa do irmão Abimael Araújo que foi formada a Secretaria de Missões na época. O primeiro coordenador foi eu. E aí, todos os congressos da UMADET, nós tínhamos uma manhã missionária. Fazíamos questão de, no Vincular Domingo de manhã, né? domingo de manhã era a Eita, manhã glória. missionária da UMADET. A gente tinha alguma dificuldade, porque na época a liderança da secretaria entendia que a oferta tinha que ser toda da Secretaria de Missões, Ai. e a gente brigava, não, mas tem que ajudar a gente também. Quem traz o pregador fomos nós, o pregador que faz a oferta. No fim, o pastor Ezequiel apaziguava tudo, porque era um homem de Deus mesmo, aquela pessoa que sabia lidar com os conflitos, né? E não ficava um conflito. Muita gente chamada para a obra, muita gente hoje fazendo a obra do Senhor, que saíram daquelas manhãs missionárias, que foram para o campo missionário, e o nome do Senhor glorificado. Dá muita saudade de lembrar daquele tempo. As manhãs missionárias eram nos domingos pela manhã, viu, jovem? Aí, ó. Domingo pela manhã. Você reclama aí de sexta e sábado. Verdade. Congresso de quê? De quinta a domingo de manhã, né? De quinta a domingo. Quinta a Começava na domingo de manhã. Só 4 dias, só. Só Só 4 dias. dias. De manhã nós tínhamos trabalho pela manhã, à tarde, tinha um almoço, tinha mais um trabalho à tarde e o culto à noite. Ó. Ah, já emendava já. Aí emendava. Maravilha. Emendava. O senhor falou, pastor, que a UMADET ela começou em 1980, né? Ali na subsede. Então, ali caberia ali
Eu lembro da subsede, que era umas 200, 300 Talvez pessoas. não mais de Não 200. mais de Tinha uma 200. galeria pequena. Eu lembro que logo que eu me converti, batizei nas águas, eu fui congregar na Vila Canuto, porque era a igreja mais próxima de casa. Eu Uhum, morava na Avenida Vila Rica e lá não tinha jovens, não tinha grupo de jovens lá. uhum. O pastor Eusébio, que na época era presbítero ainda, foi lá para Ah, dirigir a igreja da Vila Canuto. E aí eu fui com ele, com a minha irmã, já saudosa, Maria José, Zezé, e lá começou a surgir um grupo de jovens, né? E tínhamos 8 jovens. Chegamos a 8, e aí foi montado o primeiro vocal da Vila Canuto. Eu Que estava lá legal. cantando o primeiro vocal, a irmã Leia ah, foi a é? regente desse primeiro Ah, vocal. E eu lembro que nós fomos num culto de jovens lá na nossa sede, que era na Silva Barros. Nós ficamos na galeria de madeira pequenininha, a gente escondidinho lá em cima, mas a gente não queria que ninguém visse a gente cantando lá. E aí foi uma bênção também. A Vila Canuto também foi uma igreja que tem uma história muito bonita com a minha vida, né? Lá. O senhor, pastor, o senhor tá, a sua vida ministerial ela sempre teve ligado com o jovem, né? Com relação ao Madet ou o trabalho da juventude em si no Ministério de Taubaté, né? Na verdade, Thiago, eu comecei com as crianças. Ah, é? Na Vila Ah, Canuto ainda, a professora de crianças ela é viva ainda, ela é mãe do missionário Daniel, né? Ela é a a mãe não, a do irmã do, Daniel de do Jesus? Daniel de Jesus, a Ah, Lurdinha de Jesus. Ela cuidava das crianças na escola dominical, ela precisou dar uma parada e o pastor José me chamou, percebeu que eu tinha alguma facilidade de comunicação, me colocou para ser o professor das crianças ali. Tiago, eu tinha a quarta série do ensino fundamental. Quarta série do ensino fundamental. Mas eu me dediquei tanto àquelas crianças que hoje algumas delas são obreiros, são casados, já apresentei filhos, já fiz batismo, já fiz casamento de Que filhos legal. deles. Foi uma turma que foi gerada ali. uhum. Então, comecei a pregar para a criançada, fazendo trabalhos com as crianças. Hoje eu tenho um discípulo formado aí, que é o Carlinhos, né? Ah, Carlinhos conta é, para é. todo mundo que ele prega para as crianças por minha culpa. Ah, é? Que bacana. Por minha culpa. E aí, em seguida, fomos para a juventude, né? O vocal da Vila Canuto, o vocal da Almadas. A gente sempre começou a envolver com ele. E adolescentes também. O Ah, primeiro congresso de adolescentes aqui, nós participamos. O irmão Rubens Pimenta era o coordenador e trouxemos a Cassiane aqui em Taubaté, adolescente ainda. Olha é. Hoje só. trazer a Cassiane não é tão barato, É, né? então. Naquela É. época É, ela veio de Fusca do Rio de Janeiro Ah, com é? a mãe dela, Dona Castalha, e o pai. Vieram de Fusca para participar do Em congresso. 1993 teve uma Almada de Calcassiane, né? Depois teve uma Almadet com ela, com o Jairinho já, né? Ah, Foi a Almadet que nós fizemos Juventude Apaixonada por Missões. Foi um outro congresso, assim, muito especial de missões. Nós conseguimos levar a Almadet para a Associação que isso. dos legal. Empregados do Comércio. Fizemos uma maratona missionária antes do congresso. Cada congregação competia uma com a outra naquela maratona, com algumas dinâmicas, algumas questão de concurso bíblico, a roupa mais brega, a roupa mais Ah, é? elegante. Ah, Que E a legal. legal. garotada participou mesmo. E ao final, a congregação vencedora ganharia lá uma mesa de som com Ah, microfone. Que é? legal, Ah, olha que só. legal. Foi a congregação lá da Imaculada, não, da Jardim América. Jardim Ah, do América Jardim foi a América. campeã daquela maratona. E como base, eles teriam que fazer um painel grande, um grande painel de missões, focando um Hum, país. E na associação nós distribuímos aqueles painéis todos lá para quem quisesse ver qual é a Nossa, que população bacana. de cada legal, região. pastor. Foi muito lindo aquele congresso. Teve também uma peculiaridade ali, né? Ah, Porque o domingo é a noite central, né? é. Do término do congresso. E o diretor da associação, o Paulic, na época, acho que já é falecido também, ele cedeu a associação para que nós fizéssemos o congresso, não teve custo, né? Foi uma coisa muito bacana. Só que ele pediu para a gente o seguinte: olha, no domingo eu preciso que vocês encerrem o culto às 18 horas,
porque tinha lá na associação a domingueira. Era um baile lá da garotada que Meu Deus. ia lá. E como é que ia ter a domingueira Na sequência. na sequência, ou no mesmo horário do congresso, né? Aí tá bom. Quando foi no domingo, depois do estudo da manhã, nós comunicamos, olha, o nosso culto precisa terminar às 18 horas, por conta de que vai ter um evento aqui. O pastor Ezequiel, de jeito nenhum, o culto acabava às 18 horas, então nós tivemos que levar tudo para a sede, Nossa! toda a parafernália Meu Deus. para fazer o encerramento na sede. Na sede. Olha, hein? Não, Meu para não Jesus. acabar às 18 horas, né? Mas era o jeitão dele, a gente fez com maior alegria. Foi um grande congresso também ali, com a Cassiane, com o Jairinho, a banda Rema Girê, na época. Nossa, Remagerê, que legal. A banda Rema Girê. que esteve cantando. A gente esteve resgatando alguns vídeos aí, a gente É. viu o senhor lá, do lado do pastor Ezequiel, Tava lá. o bigodinho tava lá ainda, pastor. Olha isso, olha isso. Esse bigode aqui é desde os 15 anos. viu? Como assim? É. Depois o senhor conta o segredo pros jovens, viu? Quando começou meu bigode, eu não mexi mais nele. Para não dizer que não mexi, eu tive um acidente de percurso quando a minha filha Janaína foi no dia do casamento dela. Foi o mesmo dia da formatura do meu filho Júnior no quartel. Então imagina o tumulto, né? Nossa. Alguém tinha que estar no quartel com ele, e eu ia preparando o casamento, ia entrar com ela no local, fazer a cerimônia, aquela correria. E na hora eu fui do banheiro para fazer a barba, quando eu passei aqui, cortei um pedaço do bigode. Nossa. Aí não teve jeito. Aí Tive teve que raspar. fazer. Tive que Ah! raspar o bigode. Nossa. Quando eu saio do banheiro sem bigode, a Sandra vai ver isso aqui, ela vai dar risada. A minha esposa ficou apavorada. O que você fez? Você tirou o bigode? Não. Olha, ela ficou algum tempo deitada na cama comigo, virada de lado, de costas para mim, porque ela não queria me olhar. Ela estava Nossa. com outro homem na cama Meu Jesus. por causa do bigode. Ele dizia, bem, eu não sou um bigode, eu sou uma pessoa. Cheguei na sede, e foi uma época que teve uma caça aos bigodes na igreja. Tive, Não sei se você lembra dessa época, vocês se lembram, né? Não sabe da história da caça Não, ao esse eu bigode. não sei não. Esse aí também não. Então, o pastor Ezequiel sempre usou bigode também. Uma época lá, ele teve uma conversa com um amigo dele, de repente chegou na igreja sem bigode. Ah, Meu Jesus. Ele chegou sem bigode e falou, não, porque a Bíblia fala pra gente estar com a cara limpa, aquela coisa toda. Começou uma caça aos bigodes na igreja. caça aos bigodes. Caça Essa é aos boa, hein? Gente, Essa é boa, eu hein? tive uma profecia para mim que eu tinha que tirar o bigode. Ah, Meu Deus. é A irmã brincadeira. chegou assim, diz o Senhor, Deus manda te dizer para você tirar o bigode. Senão ele vai te colocar numa cama, você vai ficar Meu doente. Deus. Meu Deus. E eu já era presbítero na época. Aí eu falei, irmã, sabe o que acontece? Eu me converti de bigode. Fui batizado nas águas de bigode. Fui batizado com o Espírito Santo de bigode. Fui separado a diácono. Agora eu sou presbítero. Agora que Jesus vai implicar com o meu bigode, não vou tirar. Depois de toda a caminhada, Depois dessa caminhada, aí não tirei mais. Mas são coisas que acontecem. né? É, eu vi no vídeo lá o senhor com o famoso bigode. O senhor falou do pastor Ezequiel. Semana passada a gente até perguntou, pastor Dinei. Agora, eu creio que é uma visão diferente, como o senhor foi coordenador. Como é que era coordenar com o pastor Ezequiel, sendo pastor presidente? Como é que era? Olha, no comecinho, na época que surgiu o trabalho de jovens, o coordenador não dirigia nenhum culto. Os cultos de mocidade, os coordenadores não dirigiam. Na época, quem dirigia o culto da mocidade? Ou era o pastor Malaquias, né, o pai do Disseu, que era um dos diretores, ou era o pastor Eusébio, enfim, Ah, não tinha essa entendi. liberdade. não tinha essa liberdade. Entendi. Aí, com a chegada do pastor Luiz, a gente foi, né, conquistando o espaço, ele foi deixando um ou outro fazer alguma coisa. Eu lembro de um episódio com o Mário Germani, que hoje é pastor, né? Ele era jovenzinho ainda. Ele termina de dirigir o culto, aí ele fala assim, agora eu passo a palavra ao pastor Ezequiel. O pastor Ezequiel foi no microfone, não, você não passa a palavra para mim, porque a palavra já é minha. Nossa. Aprendi aquilo lá, nunca mais eu errei, meu filho. Nunca mais eu errei. A palavra já é minha, você está me devolvendo a palavra que eu dei para você fazer. Aí foi aquela festa, né? E, enfim, mas ele sempre foi um apoiador. Depois que ele viu a dinâmica, o trabalho que era feito, ele ficava muito tranquilo, a gente ficava aí do lado dele, não interferia na direção, só tinha preocupação com relação ao horário da pregação. Ele sempre entendeu que a palavra tem que ter prioridade. E a gente tinha, às vezes, 6, 7, 8 conjuntos vocais cantando. Olha só.
Então você tinha que começar o culto Mas como é que cedo. funcionava essa questão dos vocais? Das congregações ou eram Não, de de outros fora, ministérios? de outra cidade. Aqui tinha Ah, o vocal da Almadet. Nós tínhamos o vocal da Almadet. Então sempre teve um vocal só aqui Já era do ministério. todas as congregações É, unificadas. eram as congregações. aham, Agora vinham irmãos de outra cidade, até do sul de Minas, leste de Minas, das nossas igrejas. aham. Vocês hoje fazem um trabalho excelente, conseguem unir esse É. pessoal e trazê-los também para o ensaio. Trabalheira, hein, Cirilo? Meu Jesus. Tem tecnologia para É, isso. hoje- Nós não Sim. tínhamos, isso é nós não verdade. tínhamos isso. Então, eles vinham também, havia um grupo pequeno, cantava, vinha o Ah, vocal de Santo André, vinha de Outros vocais. ministérios. Eles vinham mesmo. Que Aqui da legal. região do Vale mesmo, Cruzeiro, Cachoeira Paulista. Olha que legal. O Vale mesmo vinha para uma Campo do Jordão. As pessoas vinham. Pastor, mas assim, aproveitando essa situação, né? Como administrar essa situação? Um culto com 8 vocais? 8, 9, até mais. E aí? Nós começávamos. Aí o culto de domingo à noite, a gente começava bem cedo, 6 horas já estava começando. Entendi. E íamos até às 8 Com louvores. louvor, aquela coisa Que toda. legal. Não tinha, a pessoa não podia enrolar muito, tinha que chegar É. aí cantando até. A pregação era no mínimo 1 hora e 20. Nossa, ainda consegui aproveitar bem o tempo. Que benção, hein? Aproveitava muito. E ninguém tinha preocupação de 9 horas. Tem que ir É. embora. Não, 9h30, 10 horas, o povo estava lá sendo Já aconteceu de renovado. terminar muito tarde? Alguns dos congressos? 9h30, Era o máximo. 9h30, 9 e pouquinho. Não era tarde para sim, época, né? pra época não era. Nós vivemos uma época que o domingo era aquele impacto na igreja, porque não tinha shopping, Verdade. não tinha ninguém, não tinha supermercado aberto à noite. Hoje tem supermercado 24 horas praticamente. Então a vida se resumia nessa questão. Quinta-feira o pessoal já estava ligado. Disponível para o É. evento. Estar no congresso. Pastor, aproveitando aí, né? O senhor disse que em 79 teve o primeiro organograma, vamos dizer assim, de louvores e tudo. Desde o início já veio com o nome Almadet. Desde o início. Desde o início. Desde o início. E, assim, o senhor vivenciando tudo isso e vendo toda essa evolução, sendo um dos primórdios, né? Vamos dizer assim, é um privilégio Dá muito 12. grande. Existe algum momento que marcou muito para o senhor foi o clímax da sua história? Que seria um recorte até se o senhor pudesse, um recorte para ir para a parede. Todos os congressos foram muito, muito bonitos na época, mas eu tenho uma lembrança de um congresso em que o irmão Pimenta, né? Tem o Lauro Pimenta, já falecido, mas o irmão dele me fugiu agora. O Mauro? Não é o Mauro. Não é o Rubens também. Puxa, não podia fugir esse nome. Ele fez a composição do hino-tema Do daquele congresso. ano. Jovens Unidos. Somos jovens unidos pelo Senhor, e o nosso objetivo é anunciar o amor de Deus. Ou o clamor de milhões, melhor dizendo, o clamor de milhões não te preocupa mais. Foi um congresso lindíssimo, que levou a juventude a ter uma abordagem, uma postura de evangelização maior. O congresso sempre teve esse contexto de evangelização, sempre teve. A ideia era ganhar almas também, né? Mas esse congresso do clamor de milhões, a música tocou muito. Até hoje, se a gente ouve, a gente lembra daquele momento. Mauro Pimenta. Mauro Pimenta. Mauro Pimenta. Desculpe aí ter a falha, né? Não, que isso. Eu não posso, nós não podemos te ajudar nisso, porque nós Não tem, é verdade. Mauro Pimenta foi um dos regentes assim muito maravilhosos ali. Ele foi um marco na regência da Almadet, na escolha dos hinos, depois o Lauro veio também com um carinho muito grande, e o Rogério, né? Rogério também teve uma participação. Rogério, Maurileia, na época o Rogério era genro do Mauro, né? Fez um trabalho muito bonito. O Ednei, que chegou também, né? Teve o seu tempo. Enfim, a gente sempre foi muito bom, bem assim, assessorado na área musical. A Almadet sempre teve esse privilégio. Muita gente, músico de quartel, né, do Exército, e eles iam para lá e, de repente, vinham compor essa orquestra, essa parte musical. Era top mesmo. Como é que era a dinâmica dos ensaios, pastor?
Vocês faziam todo na sede? Como é que funcionava? Os ensaios quase todos eram na sede. Ah. Eu inovei num determinado ano, quando nós montamos alguns kits já com a liderança musical, para que as congregações pudessem Tivessem que ter ensaiar. acesso. Aí teve os kits, né? Legal. Kit com, aí foi até interessante isso, porque nós conseguimos utilizar outros regentes novos, Que né? legal. Utilizar regentes de congregação, porque eles ensaiavam com um grupo de jovens lá. Algumas igrejas estavam já com grupos grandes, como Gurilândia, o Parque Aeroporto, a própria Vila Canuto. Então, esse pessoal conseguia ensaiar lá, né? E depois unia com menos tempo. O pastor Luiz sempre foi muito econômico nessa questão de não trazer 10, 15, 20 vezes na sede a juventude. Porque o transporte não era A fácil. logística era bem A complicada. Né? logística daqui do aeroporto, ele saía com os carros, o pessoal pendurado no carro. Ele sempre fala, nós Meu vamos Deus. trazê-lo aqui para ele falar da famosa Brasília, da Belina dele. É a Belina, É Belina, é Belina. Levava o pessoal para lá. Mas aí depois a logística foi modificando e ficava mais fácil ter 3, 4 ensaios gerais na sede, né, para fechar aquilo que eles já tinham ensaiado nas congregações. Quando o senhor coordenou a Almada, o senhor só coordenava a Almada ou o senhor chegou a algum momento pastorear e coordenar a Almada? Pastorear não pastoreava, mas eu era o co-pastor do pastor Ezequiel. Então, aí Olha, eu dirigia a Almada, ao mesmo tempo a mocidade da sede, Nossa. escola dominical, né? O senhor era o superintendente da escola? Fui superintendente da Ao escola. mesmo tempo? Que fui beleza, superintendente pastor. da Da escola. sede ainda, Da sede. meu Deus. E auxiliar dele, né? Pastor Ezequiel, às vezes, no domingo, ele demorava um pouquinho para subir, tinha que conversar com alguém, e eu tinha autorização para começar o culto. E Quanto tempo o senhor congregou ali na sede? na sede, 14 anos. Nossa, bastante tempo, hein, pastor? Muito tempo, é. Eu coordenei a Almade ainda congregando na Vila Canuto e tal. Aham. Depois o senhor foi para a sede. Fiquei 14 anos lá. E era assim, um dia eu começava o hino o culto com um hino diferente, tal, que ele estava lá embaixo, né? Tal. Quando ele subia, as crianças estavam cantando já. Aí ele, irmão Jorge, o culto já começou? Eu falei, já, pastor, as crianças já estão cantando. Eu não escutei o 243. Olha isso. Ele dizia. Ó, eu não sei você, jovem, se você sabe, mas há quanto tempo? Uns 15 anos, 15 a 20 anos, 15 anos atrás, todos os nossos cultos, todas as nossas congregações começávamos nosso culto com 243, não é verdade? Sim, isso era praxe. 2, Nós 4, 3. abrimos esse culto Nós pelo abrimos, nome de Jesus. é. Pode Olha ter isso. um hino de abertura. É. Então ele não admitia que nós começássemos um culto sem cantar, iniciar. Podia cantar qualquer outro hino depois, mas 243 tinha que estar lá. Ó, Olha faz isso. quanto tempo você não escuta, Cirilo? 243. Difícil, hein? Tem muito tempo. É, Muito Difícil, tempo. né? É que, na verdade, vem justamente com a data que eu cheguei em Taubaté, que eu tenho 15 anos em Taubaté. Fiz agora em fevereiro. Então eu cheguei nessa transição. Foi nessa transição e justamente o final da gestão do pastor Ezequiel. Foi. Que até Ó, eu se a gente comentei no parar pra outro pensar, podcast. a Almadet vai ter 45 anos, meu querido. 45. 45 anos. É isso aí. Do primeiro congresso, né? 1980. 45 anos. Meu Deus. 45 Chegando anos. no cinquentenário aí. Opa, Quase- ó, maravilha. aí, vai, Jubileu de ouro da jubileu- Almadet. Meu Jubileu Deus do de céu. ouro. É isso aí. Eu penso que lá em Curitiba já teve Jubileu de Ouro. Ah, Já? é? Eles já tiveram. O trabalho ainda continua lá, pastor? Ah, eu não sei. Agora, sinceramente, Mas a gente vê pastor que... Gabi, que está pastoreando lá, se eu não me engano. Não, eu não conheço. É. Não É que tem- mudou muito também a questão de Agora congresso mudou, é. geral. É. A roupagem é bem diferente. Mudou muito. E o perfil, pastor? O senhor que acompanhou todos esses 45 anos aí, o perfil do jovem. Né? Claro que nós não tínhamos congresso de adolescentes na época, hoje nós temos a IADET. O adolescente, ele automaticamente, quando ele crescer, ele já ia para o jovem. Mas qual é que era o perfil do jovem quando surgiu a Almadet? Como é que era o perfil? Nós Bem tínhamos- diferente? Nós tínhamos uma dificuldade na Almadet, foi difícil contornar isso aí, porque assim, o grupo de jovens nas congregações tinha adolescentes que cantavam nos jovens, tinha os pais que cantavam nos jovens, tinha a mãe que cantava, então era um caso sério. Uma Tinha grande a miscelânea. mulher com uma barriga bem grandona cantava, Cantando nos outra jovens. com a criança dando mamar cantava, entendeu? E era complicado para você mexer.
era um vespeiro você mexer no Meu negócio Deus. dele. É. Para tirar a mãe do vocal, foi Hum, um caso sério. Isso acontecia nas congregações também, né? Interessante. Tem uhum. igreja que a mãe cantava com a filha, o pai estava ali atrás também. Até que conseguiu, de alguma forma, dar uma melhorada nessa questão. A gente tentou muitas vezes estabelecer uma idade Uhum. limite para entrar no grupo. Chegamos a 15 anos, depois 16, mas muito complicado, porque as congregações não conseguiam acompanhar Não isso. Uma igreja consegue. pequena, você vai lá na Olaria do Furinó, por exemplo. É, Você tem um grupo de jovens que tem adolescente É. cantando, porque Sim. tem até criança ali por perto ali. é. Não tem como É existir difícil, é diferente, né? difícil. Difícil. Quando a congregação cresce, ela consegue dinamizar Consegue. isso. Mas a maioria não conseguia. Mas na Umadet era diferenciado. Um povo muito espiritual, um pessoal muito aberto à palavra. Isso sim, a gente via num tempo em que havia uma simplicidade maior em relação à palavra. Havia, eu diria que um romantismo maior em relação à obra Ah, missionária, isso é legal, hein? né? Havia uma visão mais romântica da obra missionária. O desejo, né, O pastor? desejo, infelizmente, com o advento dessa comunicação global, alguns mitos caíram em relação à obra missionária, né? Porque o missionário, o indivíduo vinha aqui e falava, não, porque eu estava ali com os índios, eu comi não sei o quê, abóbora com bicho, e aí veio, não era nada disso. Olha só. Ele queria ter o aval da Queria igreja. que a igreja Contava tivesse com dó, mais histórias que hoje a gente vai ver que não era bem aquilo, né? Mas eu acho que a obra missionária tem que é um assunto para outra ocasião. Eu ia deixar. Nós fizemos, porque nós estamos no MAD, eu acabei nem falando, né? Nosso tema do nosso trabalho e também no MADcast é o MAD to Remember. A gente está trabalhando ano de 2025 e 2026. Nós voltamos a fazer, nós fizemos uma micro manhã missionária, né? A gente até surpreendeu, né? Você Sim, viu, foi né? bem interessante o Porque envolvimento dos jovens. Os Né? jovens vieram, até a gente teve uma média de 150 jovens ali. A gente está tentando resgatar isso, porque hoje, pastor, falar sobre missão para o jovem, ele não tem mais. O senhor tocou num assunto legal, que é essa questão do romantismo, Sim. né, pastor? E o que mais que tinha que o jovem romantizava que hoje o senhor vê que não tem mais? Que tinha e não tem mais? Muito de colocar aí o namoro no Senhor, né? De colocar a questão de conquistar alguém, mas ali no espaço, né? A Almada serviu também para unir. Uniu, né? O jeito. Alguns casamentos surgiram dali, Sem né? dúvida. Jovens que vinham de outras cidades para cá, não tinha muito essa visão maliciosa das coisas, era um pouco mais de temor, né? De temor aí ao Senhor e as palavras vinham mesmo concisas, né? Para trazer a responsabilidade. Então, eles oravam, tinha um período de oração. Eu criei na Vila Canuto o círculo de oração infantil. Olha só. As crianças oravam. Esse grupo que está aí hoje, que já são pais, já participaram daquele momento comigo lá, da gente fazer círculo de oração e de fazer culto ao ar livre só com as crianças. Levava-os no domingo à tarde para a praça, para os bairros, uma caixinha de som lá, com música, com as fitas cassete para rodar o playback deles. Eles cantavam e faziam o culto. Então, nós tínhamos aos domingos, uma vez ao mês, a Santa Ceia era no domingo de manhã. Era uma coisa muito linda. E a Santa Ceia ela era única, né? No templo sede, Era né? única, era na sede. Demorou um pouco para liberar para as congregações fazerem, mas a sede superlotava. Nós ajudamos na época, inclusive, Igreja Batista Nova Jerusalém, que hoje está ali na Jabuticabeira. Eles compraram aquele prédio e na época nós íamos para a sede domingo de manhã para Santa Ceia, depois íamos almoçar com eles para ajudá-los a pagar o terreno. Que legal. Olha, que legal, que legal. Foi uma época muito, muito bacana. E assim, as pessoas vinham para a sede domingo de manhã estilosas, vinham bem vestidas, todo mundo muito bem arrumadinho, o melhor terno, a melhor roupa. Era um ambiente saturado da graça de Deus. Nós tínhamos João Joaquim de Oliveira ministrando na Santa Ceia, o próprio pastor Ezequiel, o outro pastor Francelino e tantos outros que a igreja tinha prazer de ouvir. Nossos cultos de terça-feira tinha isso. Todo mundo com caderninho, com caneta, anotando as coisas que eram ensinadas, né?
Então, algumas experiências marcantes. Tinha algumas dificuldades também. Eu lembro de um episódio muito interessante, numa terça-feira, igreja lotada. Pensa, lotada a igreja, lotada. Pastor Hermes Mendes ministrando a palavra, né? E na época ele ministrava muito, né, na igreja. E no final da ministração, um jovem, ele levantou e queria fazer uma pergunta, né? Tá bom, ele pode perguntar. Escuta, pastor, por que a igreja não oferece para os jovens umas palestras sobre a vida sexual, o casamento e tal, namoro? Na hora que o menino perguntou isso, o pastor Ezequiel levantou, foi no microfone. Esse assunto se resolve com o joelho no chão e oração. Foi muito bom, foi muito hilário o negócio. Era desse jeito. Não tinha muita dificuldade de tratar desse tipo de tema. Depois abriu mais, veio congressos de casais, encontros de casais, de Sim, família. sim. Eu acho que é importante ter, porque é uma outra época, né? A igreja E esse, hoje em dia, né, a gente recentemente teve um papo que a gente fez um papo reto de casados, né? Sim, sim. Levamos o pastor Zé Flávio, que o senhor conhece bem. Ele tocou nos assuntos ali Bem, que a gente pensava assim, né? Que um outro tempo seria quase impossível tratar. não teria como. o Josué Gonçalves, Grandes tabus, né? uma das primeiras igrejas que o Josué Gonçalves veio ministrar foi aqui. Quando ele começou o trabalho com famílias, né, nós ficamos empolgados para trazer o Josué aqui na sede, para fazer um trabalho com família e tal, e veio mesmo, ele veio. Só que ele usou uma palavra na ministração, que aí a liderança, nunca mais esse moço vem aqui. Meu Olha, Deus. Não vou dizer qual foi a palavra, mas ele nunca mais veio mesmo. Nunca mais? Olha Ó, isso. tá vendo? Mas, ô, Cirilo, era facinho pregar. Era muito Hã? fácil. Era facinho muito pregar. Fácil, muito Você fácil. escorregava ali, já era. Não, o pastor Ezequiel é professor do IBAD. É. Ministrava aulas de salmos. Eu muitas vezes o levei para dar aula lá, na época que eu fiquei desempregado, fiquei dirigindo com ele, levava ele para o IBAD para dar aula, ficava sentado lá na última cadeira, ouvindo ele ministrar. Então, não fale bobagem perto dele, porque vai ouvir, entendeu? E não deixava passar. Às vezes alguém estava pregando, né? E eu estava do lado dele, aí dava 20, 25 minutos de pregação, alguém falava assim, olha, acabou, agora é só ele. Ele falava Meu assim, Deus. acabou, a mensagem acabou, agora é só ele que está falando. Ele já sabia, tinha discernimento, né? Meu Que discernimento. Aprender essa dinâmica aí. Legal, pastor, legal. Legal o senhor compartilhar com a gente essas experiências. O senhor coordenou quanto tempo, pastor Luiz, nosso atual pastor presidente? Olha, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas que foram pelo menos uns 10 anos, foi. Ele contou uma história, agora eu vou relatar aqui, pastor Luiz, uma reunião nossa, de um congresso que ele falou assim, Tiago, eu comprei 1000 pedaços de frango, ele guarda até hoje. Que ele comprou 1000 pedaços de frango, não sei qual congresso foi que vocês deram um almoço, acho que para todo o pessoal, né? E ele falou assim, ó, o Jorge ficou lá para recepcionar o pessoal, para organizar o pessoal, e eu fui comprar o frango. Não, mas era assim. Era. O pastor Luiz, ele tinha essa parte dinâmica de organizar. Ele sabia quantos pedaços de frango ia dar para o pessoal. Olha quantos isso. quilos de arroz. Ele era dos números. Aham. E isso não era a minha praia. O meu caso era recepcionar, dirigir o culto, participar, dar oportunidades. Isso aí eu fazia. Quando era no domingo, à noite, muitas vezes que ele chegava junto para a gente dirigir junto ali o culto, né? Fazer os agradecimentos e tal. Mas ele ficava muito nos bastidores. Ele sempre foi de cuidar da parte dos bastidores. E essa questão de... Nós temos essa visão, né? Nós somos meio doidos, pastor, gente. Meio doido de trazer o povo mineiro. A gente traz que é um povo abençoado, né? Da Abençoadíssimo. comida, né? Trazer. O que o senhor acha? Essa interação que o senhor participou muito, a importância do jovem de outras cidades virem se encontrar. O senhor até falou de namoro, né? Mas a parte de comunhão. Hoje está mais fácil, né? Mas antigamente era um pouquinho mais difícil, né? Mas vinham. E assim, nós tínhamos na época, porque assim, a alimentação era totalmente graciosa, né? A gente não cobrava a alimentação de ninguém. E era 1.500 pessoas. Olha isso, olha isso. Para comer. Não acho que nós tem trabalho agora. Então, Era né? muita gente. Mas nós tínhamos também
um procedimento que depois foi modificado, mas era a cota. Tinha a cota da UMAD. Nós fazíamos uma cota para as congregações, Ah, sim, a entendeu? cota. Sim, Para sim, que sim, cada sim. um mensalmente contribuísse com o valor, né? Para que a gente, porque era pesado, não é fácil, Não. né, Não. organizar. Pregadores que vinham, hotel, né? Mas essa cota era direcionada à A congregação? congregação. Cada Ah, sim. congregação tinha Ela uma tinha cotinha. um valor que eles tinham que contribuir mensalmente. E assim, não era uma cota que cobria o Congresso. Na verdade, Era só um auxílio. talvez ela chegava a 40%, 30%, 40%, porque a base era ali nas ofertas, né, na manhã missionária, que sempre tinha uma boa oferta. Nós zerávamos o caixa, não sobrava dinheiro, mas também não faltava para nada. Não era superfaturado os pregadores e cantores, não era. Ah, pastor, você Não tocou uma era, coisa não boa. era. Meu Eu lembro Deus. quando Joel e Jonas vieram cantar aqui, eles queriam exigir, na época, a quantidade de LPs vendidos. Vendidos. Tinha que ter, não lembro qual era a quantidade na época. Aí o pastor Luiz falou, não, nós não aceitamos isso. Você pode trazer quantos você quiser, o que você vender, você vai vender, vocês vão vender. Eles venderam muito. Você abusou, vendeu mais do que mais do que eles tinham Ai, iam exigir. olha só. Muito mais do que eles iam exigir. E o senhor tocou, eu vou aproveitar que o senhor tocou Já veio o Tiagão. esse assunto, porque, olha, pastor, semana que eu vou ver cantor, ver preletor para cotações, congresso ou para trabalho, é a semana que eu mais oro a Deus para não me desviar. Né? Atualmente está difícil. E como é que era, né? Antigamente? O senhor conseguiu trazer Cassiane, Takayama. Como é que era esse pessoal que, na época, era uma forma de ser midiático, né? Não tinha essa conceito de mídia, mas era um Sim. pessoal visto. Como é que eles eram? É tranquilo? O Ministério de Taubaté, o pastor Ezequiel, era uma figura que tinha muito prestígio no Brasil. Entende? Se você fosse à Bahia, falar, eu congrego em Taubaté. Com o pastor Ezequiel. Essa semana mesmo, conversando com o João Bosco, ele me contou essa experiência. Não, com o pastor Ezequiel, não. Então ele era muito conhecido. Então, os pregadores... Abri a porta, isso aí. Ainda foi aluno dele no IBAD, né? Essa garotada. Então, eles não tinham coragem de estipular, também não estipulavam preço. A verdade era essa. Eles tinham um pouco mais de temor também naquele contexto. Mas a igreja não deixava de abençoar. Sim. Né? Dentro das nossas possibilidades. Sim. Né? Eles tinham toda a despesa de viagem coberta, a hospedagem, alimentação, e tinham muito mais do que a gasolina que gastavam. Porque o pastor Luiz fazia até o cálculo. Não duvido, meu pastor, que fazia. Ele fazia o cálculo de quantos quilômetros. Meu Deus, olha isso. Hospedagem. Tá vendo, Serena? Aí, em cima disso, ele cobria isso, e aí cobria um pouco mais, evidentemente. Sim. Né? Então, o pastor Ezequiel também era muito generoso nesse contexto, não queria que a gente deixasse as pessoas no prejuízo. Mas não teve ninguém cobrando, exigindo, porque se cobrasse não vinha. Sim. Nós não traríamos. Não Legal. trazíamos, né? Cassiane veio ainda numa época em que ela não era superfaturada. Sim, ele estava em fase de desenvolvimento. Não era superfaturada. Então, Faturado é bom. tinha um pouco mais. E sabiam que o Congresso de Taubaté trazia gente, projetava. Álvaro Tito se projetou aqui em Taubaté, Olha que legal. na época. Quando ele veio cantar aqui, mesma coisa. Ele fez um sucesso fantástico aqui. A carreira musical dele foi para cima, foi convidado para ir em outros estados, em outros locais. Então, também era uma vitrine, né? Porque nós tínhamos as fitas, cassete, né? Que chama? De gravação? Isso. De vídeo? Era cassete A mesmo, né? fita cassete. Isso, fita cassete. Não, fita Não, de vídeo. VHS. Isso. Ixi, vamos falar que a gente também é dessa época, Tiagão. Tá Não, vendo, pessoal, ó? eu só lembrei. Ficou difícil eu lembrar porque não faz parte de mim. Olha, deixa eu contar mais uma. Eu tinha muitas fitas VHS dos congressos da UMAD, de eventos maravilhosos. Só que eu tinha um adolescente em casa, chamado Jorge Antônio Júnior. E o Jorge Antônio Júnior era apaixonado por Fórmula 1. Ixi, ele regravou em Por cima. Ayrton Senna. Que beleza, hein? Mal que eu vejo, alguns anos depois, que minhas fitas estavam todas gravadas por ele, com jogo, com corrida de Fórmula 1.
Perdi muito. Olha, pastor, é difícil a gente achar material, né, Cirilo? A gente está atrás, é Bastante difícil, pastor. Não bastante. tem muito material, Quem não. talvez tenha alguma coisa ainda, o Lili, talvez, o Elias Pimenta tem alguma coisa, o Rubens talvez tenha um pouco, Dalmadete, mas nem o Lázaro não tem tanto, porque o Lázaro tem coisas mais antigas, né? O Lázaro, precisa trazer ele aqui, que O Lázaro é um dos canalistas. é um varandão da saudade, Lázaro. Varandão da saudade. Ele tem muita coisa. Mas Dalmadete, eu creio que ele não tenha muito, não. Mas talvez o Lili e o Rubens tenham alguma coisinha lá. Eu não tenho mais. Eu tenho muitos álbuns, muitas fotos, assim, né? Mais antigas. Mas eles tinham... os VHS, perdi quase tudo com essa história do Júnior. Para utilizar lá. Legal. Pastor, estamos caminhando aí para o final do nosso papo. O que o senhor pudesse passar para os nossos jovens que estão nos vendo, nos ouvindo, experiência que o senhor tem aí, toda essa trajetória dentro da Almadet, para essa nova geração, principalmente a geração Z que nós estamos enfrentando aí, que é uma geração... tem a geração milênio e tem a geração Z, que o senhor sabe muito bem. E essas duas estão dentro... A gente fez o mapeamento, a Z e a milênio estão dentro da Almadet hoje. O que o senhor poderia passar? Então, elas estão dentro da Almadet, mas elas também estão dentro de mais 2 gerações. Eu diria que nós temos pelo menos 4 gerações hoje dentro da igreja. E é um desafio, né? Esse contexto. A geração Z é uma geração muito influenciada com a questão das telas, com a questão da falta de brincar. Eu tenho um livro que eu estou lendo lá e tem muitas pesquisas sobre essa questão do quanto que essa geração foi afetada a partir, principalmente dos smarts. Nem é o celular em si, mas os smarts trouxeram uma dificuldade muito grande para essa geração, né? E hoje é tudo ali no virtual. É tudo no virtual. Então, resgatar isso, eu acho que uma das coisas importantes que aconteceram agora, recente, e precisa ser levado muito a sério, a proibição do uso de celular nas escolas. Eu sou muito favorável ao que foi feito, porque está resgatando o brincar. Crianças não sabem o que é brincar. Não, dificilmente não a gente sabem o que é brincar na É. rua. Meus filhos foram criados subindo em árvore, e correndo, jogando taco e jogando bola. Eu jogava bola em paralelepípedo, né? Pé estourado, dedo. Quer dizer, acabou. É um medo tão grande, é medo de ficar doente, é medo de pegar friagem, é medo de... Tá dando uma geração adoecida. Infelizmente. Uma geração adoecida. Então, eu não sei, sinceramente, o que fazer nesse contexto. Não tem uma fórmula mágica. Não, para né, isso. pastor? Não. É preciso, quem sabe, um retorno, né? Talvez eu não vou ser compreendido no que eu vou dizer, mas talvez a pandemia trouxe uma reflexão muito grande para todos nós, né? No contexto de que nós precisamos olhar a vida de uma outra forma, olhar a vida de um outro contexto, Sim. ter uma visão mais adequada dos relacionamentos. Eu sou psicólogo clínico, eu tenho um consultório, eu vejo as demandas que eu atendo lá, quanto que as pessoas estão emocionalmente prejudicadas, né? Difícil, e fora aqueles que não procuram, porque a psicologia ainda é um tabu para Muito muita grande, gente. muito grande. Eu sou de uma época que, quando alguém falava em psicólogo na igreja, não, o negócio é no joelho que resolve, é jejum e oração que vai resolver. E não é tudo que se resolve assim. Não, depressão é coisa do diabo. Não é coisa do diabo. Depressão é uma doença. É uma doença, evidentemente, toda fragilidade humana é potencializada pelo inimigo. A gente não tira o demérito dele em relação a isso. Mas não é tudo ele. Tem casos que tem que ser tratados, tem que ser cuidados. Você abre a TV, abre os noticiários. Hoje mesmo estava lá um camarada, matou a filha, matou a criancinha lá, nenezinho, né? Porque alguém disse para ele que aquela criança não parecia que não era dele. Ele vai lá e mata. Ele vai lá e mata. Então, tá sem filtro. As pessoas estão sem filtro. A sociedade está sem filtro, né? Com essa polarização política, com toda essa questão ideológica.
o crescimento, entre aspas, dos evangélicos, crescimento, para mim, é mais inchaço do que crescimento. É. Igrejas cheias de pessoas vazias. Infelizmente. Denominações cheias de pessoas vazias. Não pode tocar no ego, não pode tocar no erro, não pode tocar no pecado. O pastor tem que ser um apresentador, um produtor, para estar produzindo conteúdos para ele. Para eles vão mais no pastor da mídia do que no pastor da igreja. O pastor da mídia tem mais influência, que é o influencer, né? O Tem mais influência do que o pastor da igreja. Então, resgatar dos nossos jovens o amor pela palavra, o desejo de aprender a palavra de Deus, onde estamos com a experiência de uma jovem, não vou citar o nome ainda, mas que o simpósio de missões impactou ela de tal forma que ela nos procurou e quer ir para a base missionária, quer fazer alguma coisa, quer fazer missões. Vamos conversar com a liderança, ver o que pode ser feito, porque ela é um fruto daquele simpósio que teve agora, recente, que foi impactada para fazer a obra. Poxa, era para ter muita gente lá. É verdade. Era para ter muita gente. A influência deveria ser bem maior. Muita gente. Sim. Tivemos agora um culto, desculpa eu falar dessas coisas. Fique à vontade, pastor. O culto da cidadania, que Sim, temos na terça-feira. Eu falei tivemos com o lá. pastor Vanderlei, esse culto não pode ser só aqui na sede, uma vez por ano. Teria que ser mais. Tem que estabelecer isso nos setores, fazer um culto setorial da cidadania. E não é um culto político, porque muita gente não vai. Sim. Vai falar de política, vai falar de partido. Não teve nada de partido. Sim. É conscientização da posição da igreja na sociedade. Nós precisamos de conselheiros tutelares comprometidos com a palavra de Deus. Saber o que é isso, né? Saber o que é. Quando teve só cortando o senhor, quando teve a questão da eleição aqui, né? Eu até conversei com o Cirilo, nós nos posicionamos. Eu até procurei a diretoria e falei assim, eu como coordenador de campo dos jovens, irei me posicionar, e nós conversamos com os coordenadores e falamos, vocês não podem tampar um olho e não ver, né? E graças a Deus a gente, na época lá, conseguimos. Não sei se foi efetivado, mas conseguimos. Isso é importante, né, pastor? Com certeza. A Câmara Municipal, as câmaras federais, a Câmara Federal, as assembleias, precisam de pessoas comprometidas. Comprometidas. Nós temos um vereador ou 2 evangélicos na nossa Câmara. Que peso que isso faz, né, em relação a mudar a sociedade. Tudo bem, consegue lá uma verba para fazer um evento com as mulheres ou com a juventude. Tudo isso não é nem esse a questão. A questão é influenciar em relação à administração pública, ao contexto da cidade, à educação, à saúde da cidade. Em relação aos preceitos bíblicos. Uma educação comprometida. Nós temos uma escola comprometida, uma escola cheia de fragilidades, que a criança não sai de lá sabendo o que precisa saber. Sai lá mais confusa do que outra coisa. A escola não é um lugar atraente, não é um lugar que sustenta, que segura, que ensina padrões de cidadania, de civilidade, de tanta coisa. Então, a igreja precisa entrar nesse espaço. Né? Criar escolas, como a IBG está fazendo, criando escolas, colocando aí. A gente está atrasado com isso. Atrasado. A gente fica, às vezes, eu sempre falo isso, a gente fica coando mosquito e engolindo camelo. Esse é o nosso pastor Jorge. Quantos anos de ministério o senhor tem aqui? Olha, eu me converti em 79. Então, 46. Setembro de 79 e batizei em fevereiro de 80. Então, quem está falando para vocês não é um novato. Não é quem não conhece o ministério, né? Quem está no ministério, que vivenciou toda essa trajetória. Meu querido pastor Jorge, é um prazer. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Sempre está com a gente, pastor Jorge, sempre está participando das nossas lives, porque ele tem muito conteúdo, né? Hoje nós trouxemos ele para trazer um pouquinho da memória, da coordenância aí como coordenador da Almadas, mas o pastor Jorge sempre está nas nossas mídias aí, né, Cirilo? É isso aí. Eu queria agradecer, pastor Jorge, pela sua presença. É um prazer grande estar com o senhor, ver o senhor, a vivência, a experiência, a gente trocar essas experiências é muito válido para nós que estamos chegando agora no ministério. Quando o senhor conta toda a história, eu mesmo, né, nós, né, a gente tem a mesma idade, estava nem projetado para nascer, mas é lindo a gente ver o quanto foi brilhante esse desenvolvimento do trabalho da Almadas. E aí já fica também aí aguçando a atenção de você, jovem, você que está aí vendo esse Madcast.
clique no sininho, ative o sininho aí, dê um like e se inscreva no canal para que você venha se inteirar ainda mais com todo o conteúdo que estaremos propondo aqui para vocês. Eu quero agradecer de verdade e parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que isso é um resgate da história. A gente, às vezes, é muito descuidado com a questão da história, né? A igreja tem uma história, a vida das pessoas tem uma história. Às vezes a gente vê alguém, caiu de paraquedas ontem e tal, e tá falando aí. Não, tem uma história por trás de tudo, de todo obreiro, né? Nós temos excelentes obreiros no ministério, homens fiéis que caminharam junto com o pastor Ezequiel, agora com o pastor Luiz. Enfim, eu acho que a igreja precisa respeitar, né, honrar essas pessoas e trazer à memória a história de cada um deles, porque é legado. Né? Legado é muito mais do que herança. Herança você deixa, as pessoas até brigam por ela. Sim. O legado é extensivo. Exato. O legado não é só para a família, o legado é para a comunidade como um todo. Sim, ele perpetua, Eu tive o privilégio, né, um jovem que veio do Rio de Janeiro, tinha tudo para dar errado, morava no Morro do Juramento, no meio de bandidos, podia não estar aqui hoje, né? De repente o senhor vai lá e salva, e muda a vida dele, né? E eu recebi o título de cidadão taubatiano. Sabe o que é isso? É um reconhecimento de uma cidade reconhecendo alguém que chegou e que fez alguma diferença. Legal. Então, isso é legado. Com certeza. É legado. Então, é importante fazer isso. Eu agradeço muito a vocês por estarem resgatando essas pessoas para essa obra. Vou dar uma sugestão para vocês de um homem que vai completar 94 anos. Pastor André Moreira Júnior. Tragam ele aqui, vocês não vão se arrepender. Pastor André. Anotado. Pessoal, muito obrigado. Como disse o Cirilo aí, acompanhe nós nas nossas redes sociais, tá bom? E até o próximo podcast. Um abraço. Um abraço.